Peraí que tá. Pronto, já Começou. foi. Bem, gente, então, bom dia a todo mundo. Lembrando que quem quiser, a aula está sendo gravada, quem quiser assistir novamente, e até recomendo que assista novamente, né? Porque semana que vem, como todo mundo já sabe, todo mundo acredito que já recebeu, né, o cronograma de estudos, nós teremos nossa prova bimestral. Então, essa semana a gente vai tentar passar o máximo de conteúdo possível, explicar o máximo possível para, né, a gente fazer essa prova bimestral semana que vem, né, para a gente poder finalizar o bimestre, né? E aí vocês vão ter pelo menos uns 15 dias de férias aí, mais ou menos. Né? Mas assim, gente, nós estamos falando sobre Napoleão, nós estamos falando sobre as guerras napoleônicas e o que aconteceu junto com elas, né? Hoje nós vamos finalizar até aquele videozinho que a gente estava assistindo sobre guerras napoleônicas, mas antes disso, eu quero passar um outro para vocês e a gente vai parando de vez em quando para poder explicar uma coisa ou outra, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, peraí. Ok. Tá todo mundo vendo aqui a minha tela aqui, não tá, gente? Esqueci de falar um negócio. Peraí. Aqui com isso, senão não vai. Pronto. Vamos lá, gente. Tá todo mundo aqui vendo a minha tela aqui, né, gente? Então eu vou estar colocando aqui para vocês estarem ouvindo, assistindo junto comigo, um pouco sobre a era napoleônica, né? Antes da gente continuar a explicação sobre as guerras napoleônicas em si, tá? Então vamos lá, todo mundo deixa o microfone no mundo e só ouve. Bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubro que o mundo perdeu um professor de matemática ao dar play nessa Nerdologia sobre a ascensão de Napoleão. Na pequena ilha da Córcega, 250 anos atrás, no dia 15 de agosto, nascia a quarta criança do casal Carlo e Maria Letícia, da pequena nobreza toscana. A criança era ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Na verdade, seu nome de batismo era outro, em estilo italiano. Inclusive, por boa parte da sua vida, Napoleão se vangloriava de sua origem italiana, dizendo ser do povo que construiu um grande império e adorava ler sobre história romana. Isso ficou um pouco mais claro mais tarde em sua vida. Foi justo no ano em que Napoleão nasceu que a ilha da Córcega se tornou uma província francesa, depois de fazer parte da República de Gênova por cerca de 500 anos. Os genoveses venderam a ilha para os franceses, que ainda tiveram que travar uma breve guerra contra a população local, os corsos, até afirmar seu domínio, e até hoje a Córcega possui movimentos pela independência. O pai de Napoleão, inclusive, foi um líder político contra o domínio francês. Devido sua proeminência entre os locais, ele foi eleito para ser o representante da ilha na corte de Luís XVI. Na mesma época, o pequeno Napoleão começou a estudar em um colégio militar na França. Foi só aos 10 anos que ele aprendeu francês, embora já soubesse corso e italiano. Até o fim da vida ele falou francês com sotaque italiano. O sotaque e o fato de ser corso eram motivos de bullying de seus colegas, e Napoleão se tornou um aluno reservado, concentrado nos estudos. Seu gosto por matemática quase o fez largar a carreira militar, mas ele seguiu para a academia e se tornou o primeiro corso oficial do exército francês. Poucos anos depois, eclodiu a Revolução Francesa e Napoleão ficou dividido. Como um patriota corso, ele era a favor dos revolucionários contra a monarquia. Por outro lado, ele dizia que abandonar o exército francês seria uma traição. Nos primeiros meses da Revolução, ele combateu justamente em sua nativa Córcega, ao lado dos revolucionários. Quando parte de seus aliados decidiram romper com a Revolução e lutar pela independência da Córcega, ele continuou no exército revolucionário e sua família teve que sair da ilha. Além de liderar tropas, ele também organizou comitês políticos entre os corsos, ganhando cada vez mais proeminência. Esse destaque fez com que ele fosse promovido a comandante da artilharia republicana no cerco da cidade de Toulon, uma importante base naval, então dominada por monarquistas e por britânicos.
Era o período da Guerra da Primeira Coalizão, que durou 5 anos entre a França e as potências europeias, que desejavam derrotar os revolucionários, restaurar a monarquia absolutista francesa e recuperar territórios perdidos em conflitos anteriores. Ou seja, aqui, gente, está mostrando um pouco dos primeiros conflitos que ele participou, né? E ele lutou nessa primeira coalizão, né, que durou 5 anos, desses países que estavam em volta da França, como a gente já tinha dito, né, que estavam tentando acabar com a Revolução Francesa. Por quê? Para que essas ideias de revolução do povo não viessem para esses países também, né? Tanto que os países envolvidos aí eram Prússia, Países Baixos, Espanha, Sardenha, Áustria, Estados Germânicos, Grã-Bretanha, Portugal, Nápoles e Sicília. Todos esses lutaram contra Napoleão, né? Contra, no caso, a França, e Napoleão estava ali para defender, e ele sai vitorioso disso daí, né? Por isso que ele ganha tanto prestígio. Graças à estratégia de Napoleão, a Batalha de Toulon foi vencida. Ele foi ferido na linha de frente. Com apenas 24 anos de idade, ele foi promovido a general de brigada e nomeado responsável por toda a artilharia do exército da Itália. Não confundam, era um exército francês que lutava contra os austríacos na região da Itália. Ele lutou na Itália por 1 ano, responsável por uma importante vitória contra a Áustria. Devido a intrigas políticas e sua recusa em aceitar um posto abaixo de sua patente, ele foi designado de volta para Paris. Por coincidência, isso foi bom para ele. Em outubro de 1795, monarquistas se rebelaram contra o governo republicano. Um dos líderes da República, sabedor da capacidade e dos ideais de Napoleão, o convocou para defender o palácio de governo. Sua rápida vitória garantiu que ele se tornasse um herói nacional, recuperando seu prestígio. Ele novamente foi designado para o exército da Itália, agora como seu comandante, posto que ocupou por 2 anos, sem perder nenhuma batalha, para o maior e melhor equipado exército austríaco. Essas vitórias garantiram fama e fortuna a ele, além de mais territórios aliados para a França, que saiu vitoriosa da guerra, mesmo enfrentando diversos inimigos. Além disso, Napoleão ficou conhecido como uma espécie de protetor da nova república, como seu principal comandante militar e com cada vez mais poder político. Ele fundou jornais para difundir suas ideias e ordenou um expurgo de simpatizantes da monarquia que estavam no governo. Apesar da paz na Europa continental, a guerra contra os britânicos continuava. Para tentar enfraquecer o Império Britânico, Napoleão organizou e chefiou uma expedição militar ao Egito, que durou 3 anos. Ele conquistou Malta e depois derrotou os exércitos otomanos no Egito, mas sofreu derrotas ao tentar conquistar a região do Levante, além de perder muitos soldados por doença. Principalmente, a frota francesa foi derrotada por uma esquadra britânica comandada pelo almirante Nelson. Por causa disso, a expedição francesa teve que se retirar. Napoleão, devido ao seu interesse por matemática, era integrante da Academia Francesa de Ciências e, quando organizou a expedição, levou mais de uma centena de cientistas com ele, que realizaram diversas pesquisas, elaboraram uma grande obra sobre o Egito e encontraram a Pedra de Roseta, que permitiu a tradução dos antigos hieróglifos. Enquanto Napoleão estava no Egito, começou a Guerra da Segunda Coalizão, entre a França e seus aliados contra os novos aliados britânicos. A França estava em crise, perdeu batalhas na Europa, a economia estava devastada e o governo, chamado Diretório, era impopular, tido como ineficaz e corrupto. O retorno de Napoleão do Egito foi visto como um sinal de esperança, e ele articulou com outros aliados políticos um golpe de Estado que derrubou o Diretório em 1799, que ficou conhecido como o Golpe do 18 de Brumário. Esse era o nome de um dos meses no novo calendário francês, que pretendia substituir o calendário gregoriano. Para alguns estudiosos, esse evento é o fim do período revolucionário na França, iniciando um novo período, o Consulado. Oficialmente, o poder executivo seria dividido entre 3 cônsules. Um deles era Napoleão, que explorou sua popularidade para alterar a Constituição via um plebiscito provavelmente fraudado. Com isso, progressivamente ele se tornou um ditador, com cada vez mais poderes. Com o poder consolidado em casa, era hora de evitar a derrota do país, e ele famosamente cruzou os Alpes, liderando um exército para enfrentar os austríacos que ameaçavam invadir a França. No dia 14 de junho de 1800, ocorreu uma batalha que entrou para a história como a primeira grande vitória de Napoleão como líder de seu país, não mais apenas um general. Os austríacos capitularam no ano seguinte, e, em 1802, a guerra chegou ao fim, com as potências europeias reconhecendo as conquistas francesas. Com a paz na Europa, Napoleão brevemente concentrou sua atenção na América. Ele tentou recolonizar o Haiti, que conquistou sua independência anos antes após um levante da população escravizada.
A expedição militar, liderada por seu cunhado, fracassou. E essa situação é uma das principais contradições e críticas sobre Napoleão. Na Europa, predominavam seus ideais revolucionários, de igualdade e de liberdade, concretizados no novo Código Civil francês, que inspirou diversas leis e constituições liberais pelo mundo. Ao mesmo tempo, nas colônias francesas, ele tentou restaurar a escravidão, que havia sido abolida pela República. Temendo perder os territórios na América do Norte para uma invasão britânica, Napoleão vendeu vasto território da Louisiana para os Estados Unidos. Além das tensões com os britânicos, Napoleão enfrentava conspirações dentro da França, com tentativas de assassinato por monarquistas e por revolucionários radicais. Para consolidar ainda mais sua autoridade, ele foi eleito em maio de 1804 o imperador dos franceses. O uso desse título e dessa maneira era para indicar que seu poder vinha do povo. Já que sua nomeação foi aprovada num referendo também possivelmente fraudado, e que ele era um protetor dos franceses, diferente dos antigos reis da França, cujo poder viria dos títulos hereditários. Em dezembro de 1804, Napoleão foi coroado imperador, pegando a coroa da mão do Papa e colocando ele a coroa em sua cabeça, marcando sua ascensão como uma figura que dominou a política mundial por décadas e inspirou diversas outras situações. E claro, esse Nerdologia é um breve recorte e fontes e sugestões estão aqui embaixo. Ok. Vamos voltar aqui. Como nós estávamos vendo, né, gente? Então, pessoal. Bom dia para todo mundo que chegou aí depois, né? Carol, Daniel, Fábio, Guilherme, Gustavo. Como então nós estávamos vendo aí no vídeo, gente, Napoleão, ele, embora tenha ascendido socialmente dentro da França através das suas próprias conquistas, né, ele tinha uma grande contradição aí. Porque, embora ele, dentro da França, ele pregasse, ele, né, colocasse em prática as questões da igualdade, da liberdade, principalmente depois que ele assumiu como imperador, nas colônias francesas ele mantinha a escravidão. Ele mantinha o trabalho escravo, mantinha a exploração. É aquele negócio, né? Aqui dentro do meu país, ok. Lá fora é outra história. Lá fora, dane-se. Lá fora é outra situação. Né? O importante é aquele negócio. A França é para os franceses. O que acontece nos outros países é só uma extensão. Tá? Então, esse aí basicamente foi um mini resuminho, né, sobre a ascensão de Napoleão. Então, ele consegue crescer dentro da França através das suas conquistas militares, né, do prestígio que ele sempre teve dentro da França, porque o povo, gente, o povo amava ele. O povo gostava muito dele, era uma figura política e militar de muito prestígio, até porque ele lutou pela França durante vários anos, né? E pouquíssimas vezes ele foi derrotado, pouquíssimas vezes, né? Até então ele só tinha sido derrotado para valer ali no Egito, pela esquadra inglesa, né? Pela esquadra inglesa de navios. Mas batalhas em terra ele não tinha perdido nenhuma até então. Né? O problema vai acontecer quando ele chega, né? Você viu que ele já tinha conseguido conquistar basicamente o reconhecimento das nações, né? Ele já tinha conseguido Prof, que página que é? Nós vamos agora para 129, tá? Tá. Então, gente, o problema... Então, ele já tinha conseguido conquistar o reconhecimento das nações europeias, das conquistas dele. Então, basicamente, ali, a Europa inteira já tinha sido dominada praticamente. Um pedaço ali da Europa Oriental já tinha sido também dominada. A Itália, basicamente, já estava sob o comando praticamente inteiro do Napoleão. E ele se vira para a Rússia. Ele se vira para a Rússia e fala, vamos invadir a Rússia, né? Vamos invadir a Rússia. Só que a Rússia ela tem um negócio que é difícil você invadir, cara. E vocês vão ver
não só esse ano, mas ano que vem também, no nono ano, que a Rússia ela é um osso muito duro de você roer. Mas, É um prof, por lugar que Napoleão difícil. queria invadir a Rússia? Então, nós vamos ver isso agora, tá? Tá, Nós vamos ver isso agora, o motivo em si, tá? Vamos lá. Abram então, gente, página 129, a campanha da Rússia. Além dos estados ibéricos que Napoleão invadiu, né? Que foi Portugal e Espanha. Por que Napoleão invadiu Portugal e Espanha? Porque eles tinham quebrado o bloqueio continental. Lembra, gente, que Napoleão ele instaurou o bloqueio continental contra a Inglaterra. Ou seja, qualquer país que fizesse comércio com a Inglaterra, Napoleão falou que invadiu o território. E o que aconteceu? Outro país que desrespeitou o decreto de Berlim, né, foi a Rússia. Em 1812, após descobrir a traição dos russos, Napoleão decidiu invadir o gigantesco império da Europa Oriental. Para isso, organizou um dos maiores exércitos vistos até então, 600 mil homens, com um número 3 vezes maior de todo o efetivo militar russo. Ou seja, Napoleão ele organizou um exército 3 vezes maior do que o exército russo que tinha na época, né? Ele invade a Rússia com 600 mil homens que até então nenhum outro exército francês ou europeu ali tinha organizado, né? E ele decide invadir a Rússia. O problema vai ser esse, porque ele tenta invadir a Rússia. Né? A gente pode dizer, gente, que Napoleão ele foi inteligentíssimo em toda a sua história, em toda a sua vida militar, nas conquistas militares, ele foi um gênio. Até invadir a Rússia. Até ele fazer essa besteira de invadir a Rússia. Aí você fala, por quê? Vamos pegar aqui, ó. Sem condições de combater os franceses, os russos tomaram a decisão polêmica e utilizaram a tática da terra arrasada. Gente, marque esse nome aí, tá? Terra arrasada é uma tática que os russos eles fazem normalmente, que é o quê? Lembre-se que a Rússia ele é um país gigante, né? Então, o que eles fizeram? Eles abandonam os territórios que vão ser prestes a ser invadidos, abandonam eles, recuam para o interior do país, o que é bastante território, né? E, antes de sair de casa dos territórios, o que eles fazem? Eles destroem tudo. Botam fogo em plantação, envenenam os poços de água, queimam e destroem casas, construções, fazem tudo. Ou seja, para quê? Para que o exército invasor ele não tenha aonde, por exemplo, se abrigar, ou consumir produtos, ou, sabe, pegar mantimentos, beber água dos poços. Por quê? Está tudo envenenado, está tudo queimado, está tudo destruído. Ou seja, o exército invasor vai ter que andar no frio, na condição que tiver, até chegar à capital da Rússia. Essa é a tática da terra arrasada. Isso força o exército invasor Nossa, inteligente. Isso força o exército invasor a manter uma linha de entrega de produtos para eles, de suprimentos. Porque normalmente, gente, quando você pensa no exército invasor, o que ele faz? Ele invade os locais e ele consome os produtos, ou seja, as comida, produtos, assim, no geral, do local onde ele está invadindo, né? Então ele não precisa ficar levando muito suprimento, deixar uma linha de suprimentos aberta para eles o tempo todo. Só que, no caso da Rússia, não aconteceu isso, porque a Rússia usou essa tática da terra arrasada. Gente, vamos recuar, destrói tudo que tem aqui, envenena poço. Como é que envenena um poço, gente? É só você botar um corpo de um bicho morto lá dentro. Já era, envenenou. Né? Ah, tem um lago, joga uma meia dúzia de vaca morta lá dentro.
Só com isso você envenena a água, né? Queima as plantações que você não colheu, destrói todos os armazéns, casas, destrói tudo e recua, né? E aí, meus amigos, é que vai ser o problema. Porque Napoleão vê isso e fala, não, a gente vai invadir, continua invadindo. Olha lá. A tática da terra arrasada é para desgastar as tropas francesas antes de elas alcançarem a sua capital. Ao chegarem a Moscou, o imperador francês, já com muitas baixas, porque é fome. Gente, nesse ano especificamente, aqui não conta, tá, gente? Mas nesse ano especificamente, fez um dos invernos mais rigorosos que tinha na França, na Rússia até então. E lembre-se, a gente está falando da Rússia. E a Rússia faz temperaturas no inverno de até menos 40 graus negativos, dependendo do lugar. Então, você tem o exército francês com 600 mil homens sem lugar para se abrigar, porque eles destruíram tudo, no meio do nada, com o inverno batendo aí menos 30, menos 35 graus negativos, e Napoleão pensou que ele conseguiria invadir a França rapidamente, com seu exército gigantesco, a Rússia rapidamente. Então ele não levou nem roupas apropriadas por esse tipo de frio, né? E ele teve esse problema da terra arrasada. Quando ele chega lá, já tinha tido um monte de baixa por causa do frio, né? E, olha lá, já com muitas baixas, encontraram a cidade completamente incendiada pelos próprios russos. Enquanto Napoleão lamentava a destruição da cidade, o maior aliado russo chegava para mudar os rumos da história, o inverno. O intenso frio russo atingiu em cheio as tropas de Napoleão, que sem alimentos, sem abrigo, foram obrigados a... E aí, inverteu o jogo, né, gente? Quando as tropas francesas começaram a recuar, as tropas russas, que estavam acostumadas a lutar naquele frio, a viver naquele frio, começaram a avançar e foram matando pouco a pouco os exércitos franceses. Tanto que, dos 600 mil que foram, 500 mil morreram. Ou seja, Napoleão voltou com um exército somente de 100 mil dos 600 mil que foi. Gente, isso foi um dos maiores golpes que o Napoleão tomou durante todo o seu assim, reinado, né, vamos dizer assim, né, durante todo o seu império, no caso francês. E isso acabou virando o jogo para Napoleão, porque as coisas vão começar a dar tudo errado a partir daí. Tá? Bem, tendo isso daqui, gente, a ideia disso daqui, nós vamos assistir a segunda parte das Guerras Napoleônicas que a gente estava assistindo, do primeiro vídeo, né? Que a gente assistiu e tal. E a gente vai ver a segunda parte agora, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Vamos lá então, gente. Eu vou aqui compartilhar para vocês. Vou incluir aqui. Bem, tá todo mundo vendo aqui. Guerras Napoleônicas, parte 2. E vamos lá, gente. Aqui de uma forma um pouco mais detalhada. A primeira invasão a Portugal começou em novembro de 1807, e os franceses conseguiram adentrar Portugal sem nenhuma resistência. Porém, mesmo assim, o exército francês sofreu para chegar em Lisboa, culpa das péssimas condições climáticas e o caminho que eles escolheram, que não era lá um dos melhores para a movimentação. Antes deles chegarem em Lisboa, a família real portuguesa, mais um monte de pessoas da corte, fugiram para o Brasil, para evitar serem capturados e presos, e consequentemente perder o controle de Portugal e suas colônias. Quando os franceses chegaram em Lisboa, ficaram a ver navios. Daí eles começaram a se instalar no país. Eles tinham planos para dividi-lo em 3.
mas não chegaram a fazer. Os espanhóis também ocuparam algumas partes, no norte e no sul de Portugal. Durante os meses seguintes, várias revoltas aconteceram, mas nada que os franceses não pudessem conter. Porém, alguns meses mais tarde, os britânicos mandaram um exército expedicionário, no comando de Arthur Wellesley, que se junta aos portugueses, e assim eles conseguiram expulsar os franceses depois da Batalha de Roliça e Vimeiro. Em março de 1809, os franceses invadem Portugal novamente, desta vez ao norte, capturando Braga e até a cidade do Porto por um curto período de tempo. Depois eles são derrotados na Segunda Batalha do Porto e se retiram do país. Ainda terá uma terceira invasão, mas vamos falar disso depois. Bom, continuando. No final de 1809, Napoleão tinha 41 anos e sua esposa, Imperatriz Josefina, tinha 46. E nada de filhos. Então, mesmo gostando dela, Napoleão pede divórcio e procura uma noiva mais nova e capaz de lhe dar um herdeiro. E a escolhida foi a jovem de 19 anos, Maria Luísa da Áustria, filha do imperador Francisco I, o mesmo cara que controla o Império Austríaco e declarou guerra várias vezes contra a França. Esse casamento era grande. Não só Napoleão iria se casar com uma Habsburg, uma das casas mais fortes e respeitadas da Europa, e isso obviamente iria fortalecer a sua própria casa, ele também iria conseguir uma aliança forte com a Áustria, além de um herdeiro. Em 1811, o filho de Napoleão com Maria Luísa nasceu, o pequeno Napoleão Júnior, que se tornaria Napoleão II. Quer dizer, mais ou menos. Ele já nasceu ganhando o título de rei de Roma. Depois disso, as coisas se acalmaram um pouco. Acontecem algumas batalhas aqui e ali, principalmente na Guerra Peninsular. A França invade Portugal pela terceira vez, desta vez com um exército maior. Porém, eles são parados nas linhas de Torres e alguns meses mais tarde abandonam o país de vez. Fora isso, as coisas ficaram calmas até 1812. Além disso, em 1812, acontece a Guerra de 1812. Bem criativo. Também conhecida como Guerra Anglo-Americana de 1812. Porém, essa guerra não é ligada diretamente com as guerras napoleônicas e no mais não teve nenhuma mudança territorial. Enquanto isso, vamos falar sobre a Rússia. Ela esteve envolvida em várias guerras recentemente. Além de lutar contra a Suécia na Guerra Finlandesa, ela ainda estava lutando contra os britânicos, otomanos e persas. Tudo isso junto com o bloqueio continental, que não afetava apenas o Reino Unido, mas todos os países envolvidos, acabou ferrando com a economia russa, que já não era uma das melhores. Então ela começou a desobedecer o sistema continental. Além disso, eles estavam fazendo um acordo secreto com os britânicos. E no mais, os russos e franceses nunca realmente se entenderam. Principalmente por causa do Ducado de Varsóvia, pois os russos não queriam um estado fantoche francês ali, e os franceses obviamente queriam. Então com tudo isso, sabe o que Napoleão falou? Envahissons la Russie. E foi isso que ele fez. Os preparativos começaram em dezembro de 1811, e em junho do ano seguinte, Napoleão declara guerra à Rússia, iniciando assim a campanha da Rússia. Napoleão conseguiu reunir um exército com mais de 650 mil pessoas. Não só franceses, mas pessoas de vários reinos e estados aliados da França, um dos maiores exércitos invasores até o momento. E em 24 de junho, eles começaram a invadir a Rússia. De início, a invasão da Rússia foi fácil. Assim, como os russos não tinham condições de enfrentar um exército tão grande, eles começaram a recuar e recuar. A Rússia é bem grande, então dá para fazer isso por um bom tempo. E apenas pequenas batalhas aconteceram neste início de invasão. Porém, as pessoas que moravam no meio do caminho começaram a se mudar para o interior, levando suprimentos e queimando o que não desse para levar. Essa tática enfraqueceu o exército francês, pois levar suprimentos até a Rússia era algo meio inviável. Sem falar que a Rússia não tinha uma das melhores infraestruturas da época. Isso quando tinham. Então a caminhada até Moscou seria dolorosa. Neste início, vários soldados, principalmente não franceses, começaram a desertar e voltar para casa. Isso enfraqueceu ainda mais a França. A primeira grande batalha aconteceu em Smolensk, onde a França venceu, só que os russos se retiraram e conseguiram queimar os suprimentos da cidade. A próxima batalha importante aconteceria em Borodino, perto de Moscou. Essa batalha foi bem difícil para ambos os lados, e mesmo com a vitória, a França saiu bem acabada desta batalha, pois já faziam 3 meses em território russo, sem muitos suprimentos. Em setembro, depois de uma batalha, Napoleão finalmente chega em Moscou, e a cidade estava abandonada. Inclusive os russos tocaram fogo nela, então eles não poderiam ficar ali. Napoleão tentou fazer um acordo de paz com os russos, mas eles não responderam. Então, depois de um mês, esperando em Moscou, Napoleão viu que isso não ia dar em lugar nenhum e resolveu voltar.
sem comida e em pleno inverno russo, que por sinal foi um dos mais frios dos últimos tempos. A volta dos franceses foi desastrosa. Eles tiveram que deixar todo o seu equipamento pesado para trás. Além disso, os soldados franceses não estavam preparados para o inverno. Eles não tinham a vestimenta necessária. Eles estavam cansados e com fome. Não tinham comida nem para os cavalos, já que a neve cobriu e matou a grama. Muitos morreram nesta volta, seja de frio, fome ou atacado pelos russos, já que eles atacavam os acampamentos dos franceses enquanto eles estavam dormindo. Os caras não tinham nenhum momento de descanso. Então, a invasão à Rússia foi um completo desastre. Dos mais de 600 mil soldados que entraram na Rússia, menos de 100 mil voltaram em boa forma. Muitos morreram, muitos foram capturados e alguns desertaram no início. O exército francês estava em pedaços. As coisas na Península Ibérica também não estavam indo muito bem. A França novamente perdeu boa parte do território que havia conquistado. A Rússia rapidamente conquistou o Ducado de Varsóvia, e com isso os aliados da França, como Áustria e Prússia, saem da guerra. Como eles notaram que a França estava vulnerável, a Prússia e a Suécia declaram guerra à França, iniciando assim a Sexta Coligação. De início, a Áustria hesitou em entrar na coligação, pois a filha do imperador da Áustria era a mulher de Napoleão. Napoleão tentou construir outro exército, e ele até que conseguiu, mais ou menos. Os novos soldados não eram tão bem treinados, e mesmo assim eles estavam em menor número. A partir daí, o Império Francês foi de ladeira abaixo. A Prússia e a Rússia começaram a invadir os estados germânicos, e muitos deles deixaram de apoiar Napoleão e se juntaram à coligação. Neste meio tempo, a Áustria finalmente decide se juntar à coligação. Em outubro, acontece a Batalha de Leipzig, também conhecida como Batalha das Nações. Os franceses e seus aliados lutaram bem, mas a coligação estava em maior número. Em certo período da batalha, a coligação tinha mais que o dobro de soldados. Sendo assim, eles ganharam esta batalha decisiva. Com a derrota em Leipzig, a França perdeu os domínios dos estados germânicos e mais tarde o domínio da Holanda. Na Península Ibérica, eles tinham sido expulsos, com exceção da Catalunha, que foi anexada ao Império. Em janeiro de 1814, a coligação invade a França. Mesmo assim, Napoleão não queria parar de lutar e tentou defender Paris até o fim. E apesar de defender fortemente a capital, Napoleão e seu exército não conseguiram. E em 30 de março, a coligação chega em Paris. Em 6 de abril, Napoleão abdica ao trono, dando fim à guerra. Depois disso, teve o Congresso de Viena, feito para discutir o futuro da Europa e redesenhar o mapa que foi bagunçado por Napoleão. Com sorte, e com a ajuda deste cara, a França conseguiu manter os territórios que tinha antes da guerra, e os Bourbon voltaram ao poder na França, com o rei Luís XVIII. E o Napoleão? Bom, ele foi exilado para a ilha de Elba, onde ele poderia governar o lugar. Virou tipo um mini império de Napoleão. Vamos parar aqui um pouquinho. Bem, vamos lá, gente. Deu para entender que a invasão da Rússia foi realmente um baita erro. Um baita problema. Porque depois que ele perdeu, gente, muito dos seus soldados, os principais soldados até, porque ele organizou esse exército de mais de 600 mil homens. Nossa, prof, põe soldado nisso, né? Ele foi com 600 Sim. mil, voltou só com 100 mil. Exato. E o problema é que esses soldados que ele tinha levado eram basicamente soldados de elite, soldados que eram bem treinados, soldados que já eram acostumados à guerra. E quando ele perde esses mais de 500 mil soldados que ele perdeu, a França ficou enfraquecida. Óbvio que os outros países que estavam já de olho nisso, esperando somente uma oportunidade para poder, né, revirar contra a França, vai aproveitar essa situação. Tanto que, vai na página 130. Na página 130 está assim, ó. A grave derrota napoleônica na Rússia gerou uma nova reação das forças inimigas da França. Enfraquecido, Napoleão teve que enfrentar uma nova coligação antifrancesa formada por Inglaterra, Rússia, Áustria, Prússia e Suécia. Em 1813, o imperador sofreu outra grande derrota, que foi a Batalha das Nações, travada na cidade de Leipzig, né, na atual Alemanha. No início de 1814, Paris foi invadida e Napoleão foi obrigado a assinar sua abdicação. Por meio do Tratado de Fontainebleau, ele aceitou entregar o trono francês em troca de uma pensão vitalícia que o manteria junto a 400 seus homens na ilha de Elba, o atual
atual território italiano. Então, Napoleão, ele foi derrotado basicamente por causa dessa derrota na Rússia, né? Se ele não tivesse invadido a Rússia, ele teria mantido o seu poderio, basicamente, que ele tinha na Europa inteira, né? E mantido o Império Francês. Mas como ele tentou invadir a Rússia e deu ruim, os outros países se juntaram, aproveitaram do momento de fraqueza que a França estava, e basicamente foi só derrota atrás de derrota agora para Napoleão, porque mesmo ele organizando um novo exército, era um exército que não era tão bom quanto o anterior, era basicamente pessoas novatas, pessoas que estavam, né, começando a carreira militar, então, gente, não eram experientes em guerra, então não era a mesma coisa, né, gente? E outra, como ele tinha perdido muito dos seus soldados, os outros países juntaram e acabou ficando com um exército muito maior que o da França. Né, gente? Meio que acabando em si o Império Napoleônico aí, tá? Dando que Napoleão, assim, gente, dos males, o melhor, ele não foi morto, ele foi meio que exilado numa ilha chamada Ilha de Elba, né? Ele ia ganhar uma pensão vitalícia. O que é uma pensão vitalícia? Ele ia ganhar como se fosse uma pensão pro resto da vida, para ele poder se manter quietinho lá. Como se fosse uma aposentadoria, né? Ele ia ganhar aposentadoria para ficar quieto na ilha. Em palavras. E... bom dia, Misael. E ele poderia ficar lá junto com 400 de seus soldados, como se fosse uma guarda pessoal, vamos dizer assim, né? Ele poderia ficar lá, né? O que vai acontecer então aí, né, gente? Os países então europeus, depois que derrotaram Napoleão, eles vão reorganizar, no caso, a Europa, e principalmente a Europa monarquista. Né? Ele vai reorganizar os países, devolvendo, né, as potências, os seus reinados aí. Tanto que a França ela vai ter um novo rei, que é o Luís XVIII. Né? Que esse Luís XVIII era parente daqueles Luíses lá, aquele Luís que foi decapitado, tá, gente, durante a Revolução Francesa. Tanto que, vamos pegar aí na página 132... vai ser organizado, então, o Congresso de Viena, né? Esse Congresso de Viena que vai reorganizar a Europa. Tanto que você pegar aí, gente, no segundo parágrafo, depois dessa imagenzinha que tem aqui na página 132, diz o seguinte: em 1814, diplomatas da França, Prússia, Rússia, Áustria, com o apoio da Inglaterra, realizaram uma série de encontros na cidade de Viena, capital da Áustria. O Congresso de Viena tinha como principal objetivo restaurar a ordem absolutista na Europa, que foi abalada pelo Império de Napoleão. Porque Napoleão, gente, ele invadia os lugares, tirava os reis do poder e colocava parentes lá para poder estar comandando. E detalhe, no modelo meio que, no modelo francês, né, meio que republicano, meio império, um pouco de cada, né? E esse Congresso de Viena, foi feito para poder restaurar o absolutismo dentro da Europa. O absolutismo monárquico. Ou seja, toda aquela visão da Revolução Francesa, tudo, sabe, foi tudo pro buraco, né, nesse momento. Tanto que, a primeira tarefa era decidir a respeito da legitimidade dos governos nacionais, já que muitos haviam sido trocados por Napoleão. Quando a gente fala trocados, ou foram mortos ou foram exilados. Ou seja, os reis desses locais onde Napoleão invadia, ou eram mortos, ou eram exilados, né? E tinha sido trocado todo o poder dentro daquele país. Tanto que, segundo os diplomatas, a legitimidade dos tronos seria dos reis
ou das dinastias que já estavam no poder antes da Revolução Francesa ou das invasões napoleônicas. Ou seja, eles decidiram o seguinte, vamos restaurar o poder das famílias, ou seja, das monarquias que já estavam antes da Revolução Francesa ou antes da invasão de Napoleão desses países, né? Ou seja, eles só iriam devolver o poder para essas nações que já estavam. Tá, gente? O que vai acontecer... Deixa eu pegar aqui, cadê? Tá. O último parágrafo aqui dessa página diz o seguinte, todas as medidas do Congresso de Viena tinham como objetivo impedir o aparecimento de um novo Napoleão, que desestruturasse as bases do absolutismo europeu. Ou seja, o Congresso de Viena ele foi feito com uma intenção de nunca mais deixar com que essa postura revolucionária que Napoleão teve voltasse a crescer dentro da Europa. E como a gente falou, gente, uma das principais preocupações das nações absolutistas que estavam em volta da França durante a Revolução Francesa é que esses ideais de liberdade e tal, né, viessem também para o seu país. E principalmente depois que os franceses decapitaram o rei da França. Ou seja, a ideia era não deixar que a população do meu país soubesse que eles têm poder de fazer isso também. Né? O que vai acontecer é que Napoleão ele ficou quieto na ilha de Elba por um tempo só. ele ficou um tempo lá e falou, dá para mim voltar, né? Dá para mim tentar fazer outra coisa. Tanto que, já na página 133, diz o seguinte, Napoleão estava apenas exilado na ilha de Elba. Em março de 1815, menos de um ano após a sua abdicação, ele fugiu da ilha com a ajuda dos seus oficiais, desembarcou em Golfe-Juan, no sul da França, ansioso para recuperar o trono que naquele momento já estava ocupado pelo Luís XVIII. Aos 45 anos de idade, Napoleão foi saudado pelos soldados franceses ao desembarcar em Golfe-Juan, na França, sob os gritos de Viva o Imperador. Ao saber da notícia, automaticamente o Luís XVIII fugiu da França. Ou seja, que rei bosta, né, gente? Porque ao invés de, por exemplo, bater de frente com o Napoleão, o que ele fez? Se cagou de medo e fugiu. Basicamente entregando a França para Napoleão de novo. Né? Tanto que Napoleão entrava em Paris sem conflito basicamente nenhum, recuperando o trono, né? O problema é que foi um governo somente de 100 dias, porque ele não vai durar tempo. E aí eu vou terminar aqui essa parte do vídeo para poder vocês entenderem o porquê disso, tá? Vamos... Que era vigiado pela frota britânica. Mas não era tão ruim assim. Porém, você acha que acabou aí? Não. O rei Luís XVIII não era um cara nem um pouco popular na França, e a economia francesa começou a se deteriorar. Napoleão via notícias da França e já ficava doido. Então 9 meses depois ele conseguiu fugir de Elba e voltou para Paris. O rei mandou soldados para impedir Napoleão, mas sabe o que aconteceu? Eles voltaram a ser leais a Napoleão. Sim, a população de Paris ficou doida de alegria com a volta do imperador, e ele voltou ao poder sem derramar uma gota de sangue. Assim que Luís percebeu o que estava acontecendo, ele fugiu do país. Quando as outras nações europeias viram as notícias que Napoleão havia voltado, eles falaram, não é possível, o que esse cara tá fazendo aí? Então, o Reino Unido, Áustria, Prússia, Rússia, Suíça, Suécia, Portugal, Espanha, Holanda, Sicília, Sardenha e vários outros estados germânicos declararam guerra à França, iniciando assim a Sétima Coligação. O único aliado da França era o Reino de Nápoles, que ainda estava sendo controlado pelo Joaquim Murat, amigo de Napoleão e marido de sua irmã. Nápoles tentou um avanço, mas foi colocado para trás e forçado a sair da guerra. A coligação não estava para brincadeiras. Eles reuniram um exército gigantesco com mais de 700 mil pessoas.
para acabar de vez com Napoleão. E Napoleão sabia que ele não conseguiria enfrentar tantas pessoas assim, pois ele só conseguiu reunir pouco mais de 200 mil pessoas. Então sua estratégia era atacar os inimigos individualmente o mais rápido possível, ganhar um pouco de território e depois usar essas terras para negociar paz. Tudo planejado. Ele começa invadindo a Bélgica, que tinha 2 exércitos da coligação. O exército anglo-holandês-alemão, no comando do Duque de Wellington, aquele mesmo que comandou em Portugal, e o exército prussiano, no comando de Blücher. Em 16 de junho, acontecem 2 batalhas praticamente ao mesmo tempo. Uma contra os prussianos, no qual Napoleão venceu, e outra contra o exército de Wellington, onde não teve uma vitória, mas eles recuaram para Waterloo, ou Waterloo. 2 dias depois acontece a famosa Batalha de Waterloo, onde o principal exército de Napoleão iria lutar contra o exército de Wellington, aqui perto de Waterloo, enquanto a outra parte do exército francês iria manter os prussianos ocupados em Wavre. Bom, a Batalha de Waterloo foi uma das mais sangrentas de todas. Os 2 lados sofreram pesadas baixas. Em certo momento, o exército de Napoleão quase quebrou a linha de Wellington, porém alguns prussianos conseguiram chegar em Waterloo, daí ficou bem difícil para a França lutar contra os 2 ao mesmo tempo. No fim da batalha, Napoleão mandou a Guarda Imperial, que era tipo a elite do exército francês. Eram os caras mais fodas da Europa, conhecidos por nunca recuarem. E eles recuaram, então todo mundo entrou em pânico e saíram do campo de batalha, com exceção de alguns mais experientes que continuaram e morreram. Inclusive, Napoleão quase não conseguiu escapar. Depois disso, Napoleão e seu exército recuaram para defender Paris. Ele ainda queria continuar lutando, mas não tinha mais apoio. Então, em 22 de junho, ele abdica pela 2ª vez, dando fim à guerra. Desta vez, Napoleão foi exilado para uma ilha bem mais longe, aqui no Atlântico, na isolada ilha de Santa Helena. Mas você acha que acabou aí? Na verdade, sim. Não tinha como escapar dessa ilha. E aqui, os últimos anos de Napoleão foram bem chatos e monótonos. Em uma casinha simples, no meio do nada. Ele acabou morrendo, provavelmente de tédio, em 1821, aos 51 anos. Ninguém sabe ao certo de que ele morreu, mas as hipóteses é que ele morreu por causa de uma doença no estômago. Mas muitos suspeitam que ele foi envenenado pelos ingleses, ou morreu de tédio, porque ele odiava aquele lugar. Mas DGP, e a França? Voltou ao normal? Quer dizer, a França era uma monarquia absolutista, depois virou uma monarquia constitucional, depois uma república, depois um império, depois um reino, depois um império de novo. E aí? Bom, depois disso os Bourbons voltaram ao poder novamente, ou seja, virou um reino. Inclusive, essa é a bandeira da restauração Bourbon. Combina muito com a França, por sinal. Mas não, a França não se estabilizaria assim tão fácil, pois 15 anos depois, outra revolução aconteceu, já que o novo rei queria voltar a ser um monarca absolutista e os franceses ficaram 100% com isso. Inclusive, essa é a revolução retratada nessa famosa imagem. Daí tiraram os Bourbons do poder e um Bragança assumiu. E de início até que funcionou. Mas 18 anos depois, descontentes com o rei, outra revolução aconteceu e uma nova república foi estabelecida, até eles elegerem Luís Napoleão, filho do irmão de Napoleão, que acabou se declarando o Napoleão III da França, criando um novo império. Pois é. E depois disso, uma nova república. Então sim, o século XIX foi bem agitado na França. Mas... Ok, até aqui está o suficiente para a gente. Gente, vamos entender algumas coisas aí. Napoleão, então, ele vem para o governo de 100 dias, né? Ele fica 100 dias no poder quando ele sai da ilha de Elba, né? E o que é interessante aqui é que ele conseguiu conquistar o poder novamente sem derramar uma gota de sangue, porque os soldados, gente, amavam o Napoleão. Embora ele tenha sido derrotado lá na Rússia, mas os soldados gostavam dele, a França, no geral, gostava muito dele. Até porque Napoleão ele fez muita coisa boa para dentro do país, né? Ele investiu muito em educação, deu muito trabalho para as pessoas. Então, Napoleão ele era amado dentro da França. E, em contrapartida, o rei Luís XVIII não era, né? Então, Napoleão ele volta para o governo como imperador francês, né? Óbvio que os países em volta não vão querer, né? Porque, cara, poxa, se ele se recuperar, já ele está invadindo tudo de novo.
E aí começa essa nova coligação, sendo que Napoleão ele teve algumas lutas, algumas vitórias, mas quando você teve a principal batalha, não tinha como lutar contra os números do exército da coligação. Napoleão acaba sendo derrotado, quase foi morto, só que ele consegue fugir. Só que dessa vez ele vai ser exilado numa ilha de Santa Mônica, lá muito mais longe, né? Muito mais longe, e acaba-se aí a parte de Napoleão. Santa Mônica não, prof. Santa Não, Helena. Santa Helena, isso, perdão. Santa Mônica, você tem que ver. Então, Santa Helena, né? Que fica lá na costa africana, longe pra caramba, né, gente? Então, tanto que se você olhar aqui, gente, no último parágrafo da página 133, nós temos a definição dessa parte, diz o seguinte: após a retomada do poder, Napoleão procurou garantir a defesa do território francês, invadiu então a Bélgica, vencendo os belgas e seus aliados prussianos na Batalha de Lins. No entanto, foi derrotado na Bélgica por uma nova coligação, formada por ingleses e prussianos na Batalha de Waterloo, né? Seu último combate. Preso e levado a Paris, Napoleão abdicou do trono francês, né? Mais uma vez foi levado ao exílio, agora na ilha distante de Santa Helena, pertencente aos ingleses no Atlântico Sul. Então o mundo europeu voltou a ter a Inglaterra como a principal potência após a era napoleônica. Ou seja, a Inglaterra ela se aproveitou do momento para poder meio que oficializar o seu poderio novamente dentro da Europa. Da 133, Gustavo. Então, ele vai aproveitar o momento para poder restaurar o poder inglês dentro da Europa, porque tinha sido bastante afetado, porque até enquanto Napoleão estava no poder, gente, a Inglaterra tinha ficado de lado. Ela não era mais uma superpotência. Ela era uma potência naval, mas mesmo assim não era uma potência econômica mais. Quando Napoleão, então, ele é derrotado e ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, ele, então, aí sim a Inglaterra vai voltar, né, a ter o prestígio, principalmente, porque ela que prendeu Napoleão, vamos dizer assim, ela que vai exilar Napoleão nessa ilha, e ele nunca mais vai fazer nada, né, contra a Europa. O que vai acontecer, gente, então nós vamos entender aqui agora um pouco do legado de Napoleão. Vamos lá para a página 138. Eu sei que tem um monte de exercício aí no meio, gente, mas aí vocês vão usar isso aí para poder estudar para a prova, tá? Vamos lá. O legado de Napoleão. Detalhe, tá, gente? Eu vou estar deixando disponível aqui no chat os 2 vídeos, tá? Das guerras napoleônicas, quem quiser assistir de novo, né? Uma coisa assim. Quem quiser assistir novamente e tal, vou até colocar primeiro aquela da ascensão de Napoleão, que foi o primeiro vídeo, e o segundo vídeo, que é das guerras napoleônicas, parte 2, para quem quiser assistir, tá? Então, vamos lá, continuando. Legado de Napoleão. Então, nós entendemos que Napoleão, ele trouxe, Napoleão e a Revolução Francesa, ele trouxe muitas consequências e coisas boas, porque no finalzinho do vídeo ele fala sobre que foi restaurada a monarquia, só que aí o rei começou a fazer besteira e o povo, o que ele fez? Ele tirou o rei do poder de novo. Mas 2 vezes isso. Ou seja, o povo francês, ele aprendeu com isso. O povo aprendeu que se o rei está fazendo algo que não está favorecendo o povo, é direito do povo tirar o rei do poder. É o direito e até o dever. Ou seja, o povo francês, ele aprendeu, gente, que o rei deve trabalhar em prol do povo, não o contrário. Isso é um dos grandes, gente, uma das grandes consequências da Revolução Francesa. Uma consequência boa, isso. Vou colocar aqui agora no chat, tá, gente? Tá aí os 2 vídeos. Já tá no chat. Quem quiser baixar, é só clicar nos 3 pontinhos. Aí vai abrir 3 opções. Ou abrir online, ou baixar, ou obter o link. Eu prefiro ou baixar ou abrir online. Prof. Okay? Oi. Prof. Posso beber água rapidinho? Mas pode, você está na sua casa. Você pode levar o celular para lá e beber água. Ainda tá assistindo. Então tá. Não é não? Bem,
Não, é só não fazer que nem ontem aconteceu numa aula de ontem que eu tive, o cara tava assistindo a aula do banheiro cagando, né? Mas Mentira! filho. Mas vamos Ele lá. levou só no banheiro? É, Ah, eu, hein? que nojo, né? Tala. Nossa, eu juro, professor, eu tenho um medo. Às vezes eu tô aqui, né, tô falando, aí do nada, né, eu pauso o microfone, né? Eu tenho um medo de alguém que do nada o microfone abrir. Mas é isso aí, acontece. Acontece. Vamos lá, gente, só para a gente poder finalizar essa parte aqui de Napoleão. Então vamos ver qual foi o legado de Napoleão, então. Ó, Napoleão Bonaparte passou os seus últimos anos de vida, isso na página 138, tá, gente? No exílio na distante ilha de Santa Helena, dedicando-se a escrever suas memórias e seu testamento, sob intensa vigilância britânica, que restringiu ao máximo a sua comunicação com o mundo exterior. No dia 5 de maio de 1821, antes de completar 52 anos de idade, Napoleão faleceu nessa ilha, mas com sua morte não encerrou como esperavam os diplomatas no Congresso de Viena, a era das revoluções na Europa. Em poucos anos, o velho mundo mergulhou em uma nova onda de revoluções liberais, inspiradas muitas vezes pela herança política do famoso general. Ou seja, mesmo principalmente o pessoal de Viena, né, grandes nações monarquistas ali, esperavam que quando Napoleão finalmente morresse, os seus ideais e a visão francesa que, né, iria se acabar. Só que, gente, uma das maiores vitórias que Napoleão teve e que a França teve foi de conseguir inculcar isso na cabeça das pessoas, de ensinar na cabeça das pessoas isso. Os ideais de liberdade, de fraternidade e de igualdade. Ele conseguiu impregnar na mente da população francesa isso, o que é muito bom, porque a população francesa nunca mais iria permitir que um governo se aproveitasse da população, como era feito antes da Revolução. Né? Tanto que, olha o último parágrafo aí. Entretanto, muitos historiadores apontam que, mesmo centralizando o poder em sua pessoa, Napoleão consolidou algumas importantes conquistas revolucionárias, como a manutenção dos direitos civis, a abolição dos princípios feudais. Né? Ou seja, mesmo ele se tornado um imperador, Napoleão ele tinha práticas da Revolução Francesa instauradas no seu governo. Direitos civis, gente. Ele era imperador, mas ele manteve direitos civis da população. Ou seja, ele foi um governante revolucionário. Ele foi um governante que trabalhou em prol do povo nesse período, vamos dizer assim. E ele invadir os outros países também acabou espalhando esses ideais para esses outros países. Então, a gente pode dizer que uma das grandes conquistas do legado de Napoleão foi de ter espalhado pela Europa inteira esses ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Tudo isso. Fala, Natália. Prof, você só está explicando ou vocês já estão fazendo exercício? Não, a gente está na explicação, terminando a explicação ainda. Ah, tá. Tá? Então, nós podemos dizer que Napoleão, mesmo após a sua morte, ele deixou um baita legado, principalmente na questão das liberdades civis, nas questões do povo ter ciência, né, disso. O povo tinha ciência que ele tinha direitos. O povo tinha ciência que ele podia reclamar. E o povo tinha ciência que se o governo não fizesse o correto, ele podia tirar o governo do poder. E esses ideais, gente, vão passar para os outros países em volta. Isso é uma grande conquista. Isso é uma grande vitória para o legado de Napoleão. Tá? Natália, pode parar a gravação, por favor? Pode? Pode parar. Tá.